Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 26 de agosto de 2025, estamos no nosso 16º dia de jejum de Daniel. Vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 29, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrimante carrebos, arrimante, arrimante carrebos. A palavra diz que os fariseus e os saduceus, que eram os grupos religiosos na época de Jesus, praticantes do judaísmo, mas eles eram diferentes entre si, porque tinham doutrinas diferentes. Na verdade, eles nem se davam um com o outro. Porque um deles, os saduceus, não acreditavam na ressurreição, mas eles tinham uma coisa em comum: não acreditavam em Jesus. Eles perseguiam Jesus o tempo todo, porque eles não abriram o coração para receber a revelação do Espírito Santo de que Jesus era o Filho de Deus. Porque todo aquele que tinha comunhão com Deus, adorava a Deus em espírito e em verdade, foi tocado pelo Espírito Santo quando o Senhor Jesus veio. A doutrina do Senhor Jesus era diferente. A palavra diz que quando ele pregava, as multidões ficavam admiradas. Ele fazia tantos e tantos milagres. Onde ele passava, as multidões o seguiam. E para eles era tudo novo, porque eles eram apenas religiosos. Eles conheciam a palavra, mas não adoravam a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus os comparou com sepulcros caiados, sepulcros mesmo de sepultura. O sepulcro caiado por fora é bonito, tem mármore, tem flores, mas por dentro tem ossos, tem carne apodrecida. Deus, Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade, não a ficar nas praças e mostrar que somos espirituais, mas na verdade não o conhecemos. Eles eram assim segundo a palavra, e por isso não receberam. Alguns foram tocados, alguns que de fato tinham comunhão com Deus foram tocados, porque é o Espírito Santo que nos convence. Foi o Espírito Santo que testificou que Jesus era Filho de Deus. Então, nessa ocasião, eles estavam a fazer algumas perguntas. Perguntaram acerca do pagamento de impostos. Perguntaram acerca do casamento. Nós somos 7 irmãos. E se um dos irmãos morre, começaram a fazer perguntas para testar Jesus, para ver até onde ia a capacidade dele, porque eles nunca perdiam uma oportunidade de tentar envergonhá-lo. Mas o Senhor Jesus nunca foi envergonhado. A sua morte, que pareceu uma morte de vergonha, Deus é que permitiu, porque havia um propósito: salvar a humanidade. Fora disso, nunca foi envergonhado, nunca foi confundido, porque ele era enviado de Deus.
Os enviados de Deus, Deus os guarda, Deus os protege. O Senhor Jesus tinha sabedoria. Sabia exatamente como responder às perguntas em todos os momentos e em todas as situações. E aqui uma palavra que ele diz que chama bastante atenção para todos nós. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O Senhor Jesus falava exatamente por causa da incredulidade. Eles até conheciam as Escrituras, mas só a letra. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Faltava o Espírito. Conhecer a palavra não é apenas conhecer as letras, mas conhecer o autor da palavra, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus não são apenas letras, mas Espírito. Se conhecemos só as letras, não conhecemos totalmente. Porque é o Espírito que nos revela as coisas da palavra. Nós também precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer o poder de Deus, porque Deus ele está aberto. Deus. O nosso Deus é um Deus que gosta de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de amor. Quando nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Assim diz a palavra do Senhor. Quando decidirmos conhecer a Deus verdadeiramente, a palavra de Deus, Ele nos alcançará. Não nos lançará fora. O maior erro que nós podemos cometer como crentes é não conhecer a palavra. Como é que você vai andar com alguém que você não conhece? A palavra de Deus faz-nos conhecer a Deus, faz-nos conhecer o caráter de Deus, faz-nos conhecer as promessas de Deus. Nós não podemos andar por esse caminho sem conhecer o autor e consumador da nossa fé, sem conhecer as promessas de Deus. Como é que vamos orar se não sabemos o que Deus prometeu? Nós não somos dignos de cobrar nada de Deus, nós só cobramos aquilo que Ele prometeu na Sua palavra. E porque nós temos um pacto, uma aliança, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Quando não conhecemos a palavra, não temos fé. A nossa fé não está firmada na rocha. Aquele que tem fé, nunca será confundido, nunca será abalado. O Senhor Jesus várias vezes falou: porque temem homens de pequena fé? Quando ele estava no barco com os discípulos e o mar estava bravo e as ondas quase que precipitavam o barco, o que ele disse? Homens de pequena fé, a nossa fé precisa ser grande. A nossa fé precisa dar resultado. A nossa fé deve estar firmada na rocha que é Jesus. E como ter fé sem conhecer a Escritura, sem conhecer a palavra? Como é que você vai contrariar um cético, um ateu, que vai chegar para ti com teorias, para tentar matar a tua fé, para tentar te despistar? Ele vai chegar e vai dizer: Deus não vai fazer, porque Deus não existe, Deus não faz, e Deus isso, Deus aquilo. Se você não conhecer a palavra, você vai cair nesse laço do inimigo. Se você não conhecer a palavra, você vai aceitar qualquer doutrina. Doutrinas falsas, doutrinas de demônios.
Rimante, qualquer um vai te enganar. Ribas, remante, carrebas. Rimante, sem conhecer a palavra, é difícil ter intimidade com Deus. Rimante, carrebo. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus. Hoje, nós vamos clamar. O profeta Daniel, ele orou a Deus para libertar o seu povo. Justamente porque ele conhecia a palavra, ele leu na palavra. Na palavra do profeta Jeremias. E ele percebeu, já chegou o tempo da libertação do meu povo, eu vou orar. Ele se levantou para orar, porque conhecia a palavra de Deus. E quem não conhece, como vai se levantar para clamar a Deus? Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. E a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua santa e bendita presença. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Porque o Senhor é Deus de geração em geração. O Senhor sempre foi Deus e sempre será Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor, de adoração e de exaltação. Pai, queremos te render honras, glórias e louvores. Porque o Senhor é digno, Deus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Pai, nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos, ó Deus, na tua fidelidade. Nós cremos que o Senhor é um Deus de amor. Bom Deus de misericórdia. Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Deus, porque nós reconhecemos que temos feito que não te agrada, Deus. Que temos andado em caminhos que não glorificam o teu nome. Muitas vezes, Pai, desobedecemos a tua palavra. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Deus, restaura as nossas vidas. Lava-nos, ó Deus, com o sangue do Cordeiro. Lave, Deus, as nossas vestes. No poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nessa manhã nós clamamos que o Senhor venha despertar a nossa mente, Deus, o nosso entendimento. A tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Deus, remova, Pai, toda a cegueira espiritual que é em nós. Ó Deus, se há alguma venda nos nossos olhos, se há algum bloqueio, para que, Deus, não tenhamos intimidade com a tua palavra, para que não percebamos, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor venha remover nessa manhã.
Arriba todo o poder do inferno, todo o poder satânico nos impedindo de nos achegarmos até a fonte de águas vivas. Arriba de nos impedir. Arriba, Deus. Tudo aquilo que representa um bloqueio, uma barreira, para nos achegarmos, ó Deus, ao lugar secreto, ao lugar de intimidade contigo. Arriba, Deus, repreenda esse poder do inferno. Repreenda, Deus, a preguiça. Repreenda, Deus, o cansaço. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arriba, Deus, a tua palavra diz que aquele que ouve as tuas palavras e pratica, arriba, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Arriba, virão os ventos, as tempestades e os problemas. Arriba e não será confundido, não será abalado. Ó Deus, nós queremos firmar a nossa vida sobre a rocha. Arriba, os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos projetos. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, há tantas distrações, tanta coisa, Deus, que rouba a nossa adoração. Arriba, que rouba o nosso tempo de adoração, de intimidade. Remova, Deus, toda distração. Remova, Deus, tudo aquilo que representa um laço. Arriba, tudo aquilo que está a ser usado pelo inimigo para nos afastar de Deus e da sua palavra. Ó Deus, remova toda mágoa. Remova, Deus, todo ressentimento do nosso coração. E coloca, Deus, a tua paz. Coloca, Deus, o amor. Arriba o amor de Cristo, Deus, que venha superabundar nos nossos corações. A presença de Jesus. Arriba, que venha superabundar nos nossos corações. Toda a sujeira, Deus, que há nos nossos corações, remova. Remova, Deus, e lança fora. Blinda, Deus, o nosso coração. Blinda, Deus, o nosso entendimento. Arriba com o sangue do Cordeiro. Coloca, Deus, sobre nós o capacete da salvação. Arriba, Deus, remova a incredulidade. Talvez há uma semente de incredulidade nos nossos corações que nos impede de acreditar na palavra do Senhor. Deus, remova. Remova, Deus, quebranta o nosso coração. Quebranta, Deus. Deus, faça-nos mergulhar nas águas profundas. Arriba, nas águas do Espírito. Leva-nos, ó Deus, além. Arriba, Deus, queremos conhecer-te mais e mais. Deus, queremos conhecer a tua palavra. Revela-nos os segredos ocultos. Dá-nos entendimento, Deus, da tua palavra. Abra, Deus, o entendimento do teu povo para que perceba. Para que perceba, Deus, as sagradas escrituras. Arriba, Deus, assim como diz a tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus,
que haja libertação. Rimante que riba por intermédio da leitura da palavra. Deus, quando o teu povo meditar na tua palavra, que cadeias sejam quebradas. Rimante, riba, fortalezas sejam quebradas. Riba muralhas. Rimando, maldições. Ó Deus, porque a tua palavra liberta. Remante, quebra as maldições. Quebra, Deus, a incredulidade. Cura, Deus, enfermidades. Dê a sabedoria. Remante, que possamos, Deus, andar de glória em glória. Andar, ó Deus, sobre as águas. Cheios de fé. Cheios, ó Deus, de intimidade. Comunhão com a tua palavra. Deus, toma a nossa vida e os nossos corações nas tuas mãos. E nós pedimos, ó Deus, transforma-nos, molda-nos como um barro na mão do oleiro. Faça-nos, ó Deus, de acordo à tua vontade. No poderoso nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Deus, esse dia nas tuas mãos e pedimos, Pai, a tua graça e a tua bênção. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.